This meeting is being recorded. Bom dia a todos. Essa é mais uma reunião do CVA, que é o Colégio Virtual de Aproximadores, certo? Ele acontece uma vez por mês, no último domingo do mês. Essa é a 22ª reunião, né? Nessas reuniões do CVA, os aproximadores, eles podem trazer relatos projetivos, podem fazer apresentações pessoais, podem fazer alguma palestra pessoal, né? E esses aproximadores são os participantes da Aprocim, que acontece às segundas-feiras, né? Que já acontece há 13 anos, né? Através da ASPTEC, Associação de Pesquisas Conscienciológicas. Hoje teremos 2 aproximadores, né? A Isabel, que vai trazer experiências projetivas, né? E eu vou trazer também uma experiência projetiva minha, né? E essa reunião, como eu disse antes, acontece sempre no último domingo do mês. Nós pedimos que, aos que assistem esse vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem nas redes de conversa, no WhatsApp, Telegram, né? E divulguem esse trabalho. Isabel, você vai fazer primeiro, vai participar primeiro, tá bom? Fique à vontade, a palavra é sua. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, pode descer, Carlos. Você quer falar do princípio da descrença? Pode falar, Carlos. Ok. O princípio da descrença na Conscienciologia é o seguinte: não acredite em nada, estar aberto a novas informações, analisar, refletir e, se possível, experimentar e somente depois tirar suas conclusões, né? Nós não estamos aqui para fazer lavagem cerebral com quem está assistindo, nem nada disso. Nós queremos expor essa nova ciência, que é a Conscienciologia, através dos relatos que nós vamos fazer hoje no CVA. Então, a todos os nossos as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, YouTube e qualquer rede, né, esteja à vontade para criticar o nosso trabalho, para refletir, mas busque as suas próprias experiências. Esse é o princípio da descrença. E os objetivos do CVA, né? Incentivar relatos dos aproximadores, né? Das pessoas que trabalham na Aprocim, né? Que as pessoas possam falar, os aproximadores, antes e depois da Aprocim, o que mudou na vida da pessoa, né? Se mudou no lado pessoal, do parapsiquismo, GESCONs que estão escritas, conscienciológicas, se no grupo, família, teve mudança, né? Se no coletivo, na sociedade, se a Aprocim tem trazido mudanças para a vida do aproximador, que ele traga esses relatos aqui para o CVA, que é o Colégio Virtual de Aproximadores, né? A Isabel Ortiz vai falar agora, vai trazer a sua apresentação. Agora sim, Isabel. Bom dia a todos. Vou falar sobre uma projeção, tá? Que eu tive a partir aí do mês 8 de 2020, que eu dei o nome aí de cúpula cristalina, por mais ou menos parecer uma cúpula cristalina. Não é exatamente isso, mas mais ou menos parece, tá? Essa projeção foi após a Aprocim, ocorreu durante a madrugada, por projeção. Foi o primeiro contato onde eu vi a estrutura, tá? Eu volto da projeção, eu tenho o costume de anotar toda a projeção que eu tenho, eu anoto, eu tenho um caderno que eu anoto, e eu escrevi exatamente isso aqui, tá? Eu vou falar para vocês como que eu escrevi quando eu voltei para o corpo. Eu vi uma cúpula ovalada e em seu teto saíam estruturas pontiagudas, mescladas de azul claro e branco translúcidos. Mais uma vez, estou aqui em projeção astral, voltando dela, e aí eu coloquei aqui umas observações pessoais, que é sinaléticas, que eu tenho antes da projeção, e mais à frente aí eu vou fazer um trabalho sobre isso daí para apresentar para vocês, tá bom? Pode descer, Carlos. Bom, é mais ou menos isso, tá, gente? É mais ou menos isso. Aí a segunda projeção foi em 10 de 2020, tá? Foi uma projeção mental. É a segunda vez que eu tenho esse tipo de projeção aí, tá bom? Aí eu vi no campo da Aprocim, tá? Quando a gente estava fazendo os trabalhos. O teto era ovalado, com estruturas pontiagudas, pelo mental soma, né? Eu vi a formação da estrutura. E eu faço aqui a anotação também, tá? Como que mais ou menos é esse tipo de projeção, porque ela é difícil realmente de descrever. Então, ainda preciso trabalhar mais nisso daí para poder tentar descrever para vocês como é que é. Eu escrevi assim:
É como se eu estivesse toda a minha energia condensada do meu fronto chakra e coronário. Dali, daquele local condensado aqui, aparece uma luz muito branca e ela se expande para o alto, formando a imagem, né? Que se formou a imagem. E é como se tivesse uma completude, né? Realmente é complicado de explicar, e porque foi poucas vezes que eu tive esse tipo de projeção. Foi dentro do campo da Procin. Pode passar, Carlos, por favor. Aí foi no 7 de 2021, tá? Foi em projeção também, tá? A área que me foi mostrada, né, foi fora do campo, né? Prédio externo, na Escolex, tá, gente? Essa projeção aí, com a professora Cristina, que ela fala do funcionamento da estrutura, né? Como que ela funcionava, que, na verdade, essa estrutura desse campo aí era para pessoas específicas, para dissomados específicos da área da saúde, né? Para ajustar aí os padrões persênicos deles e a melancolia extrafísica. E ela falou depois, né? Depois que correu aí a Covid, esse local de acolhimento para o pessoal da área da saúde, para ajustar os padrões pensênicos e o expurgo do psicossoma. E eu vou ler para vocês assim que eu volto da projeção, explicando para vocês o seguinte: quando eu tive a minha segunda por visualização, a projeção mental, eu comecei a passar para um outro caderno, porque a partir daí eu saberia que viria mais alguma informação. O que eu escrevi aqui quando eu voltei? Hoje fui até a Escolex, no campo, ao lado do prédio. Me sentei perto de uma árvore. A professora Cristina está em pé, flutuando. A aula era sobre a cúpula do Egito, em 2 momentos. Ela dizia: antes da Covid, a cúpula instalada no Egito era para assistência exclusivamente de dissomados que trabalhavam na vida intrafísica com saúde. Eram consciências envolvidas com a maior lucidez na escala evolutiva. E ocorrendo o ajuste do padrão pensênico e da melancolia extrafísica, ocorrida dessas consciências. E quando ocorreu a Covid, redicionaram os atendimentos da cúpula para os dessomados da área da saúde, independente do grau de lucidez evolutiva, ocorrendo, além do ajuste do padrão pensênico, o expurgo do psicossoma, tá? E assim, foi muito interessante, porque eu vi realmente ocorrendo esse expurgo, esse acolhimento. Pode passar, por favor, professor Carlos. Bom, aí realmente, aí que eu fiquei sabendo que era no Egito, tive a confirmação, né? Foi no dia do 10/1/22, aí eu vi a dinâmica aí do funcional da estrutura. E eu observei aí nesse dia que tinha uma plataforma fora da cúpula, né? E a assistência dos trabalhadores da cúpula, tá? Esses trabalhadores, eles tinham o tórax bem estendido e uns aparelhos metálicos nas mãos, em forma também, eles usavam meio fechado. E ali eles realmente iam passando, né, para aqueles somados que chegavam ali, né, muito desorientado. Eu conseguia perceber os sentimentos ali envolvidos e saía líquidos, em várias partes do somado ali. Muitos e muitos. E assim, um trabalho muito rápido. E logo eles entravam no sono profundo. E eram encaminhados para a plataforma fora da cúpula. Nesse momento, eu vi o aproximador Gotardo acompanhando os trabalhos. É como se ele estivesse na logística do local, né, da transferência desses, uma boa hipótese, né, da transferência desses dessomados aí depois que eles entravam no sono profundo. A hipótese possível que eu coloquei aí foi recursos tecnológicos mais avançados para atender o maior volume de dessomados, o maior envolvimento dos profissionais da área da saúde, do tratamento da Covid, né, a linha de frente aí que realmente estava todo ali inteiro, entregue para o tratamento da Covid. E dessa plataforma, né, eles são depois levados para a sua procedência para terminar aí os tratamentos e, né, para de repente, aí eles vão ser direcionados. É isso que foi as minhas projeções. Minhas projeções, quando acontece isso, vem em blocos, eu já percebi isso. Por isso que aí eu anoto depois no caderno separado para não me perder. E é isso, gente. Essa foi a minha experiência.
Se alguém, de repente, relembrar de alguma coisa aí, quiser compartilhar. Obrigado, bom dia para vocês, viu? Obrigado, Isabel, pela participação. Alguém quer fazer alguma pergunta, uma colocação sobre os relatos da Isabel? Oi, Carlos, você não quer falar o seu relato e depois a gente faz uma conversa geral, todo mundo? Ok. Beleza, eu vou fazer os meus relatos então. Gente, deixa eu... Como eu não vou botar slide, eu vou tirar aqui. Ok. Tá, eu fiz umas anotações aqui. O que esses relatos projetivos, eu vou citar 4 aqui. Eu tenho muitas projeções, eu já vi que eu me dou muito bem com animais, né? Eu tenho pets e eu brinco que os meus pets, eles sempre estão ao meu redor. Eles estão aqui agora, um casal de shih tzu. Eles dormem no meu quarto, eles estão no meu escritório, eu trabalho de casa, onde eu vou, e qualquer casa que eu chegar, o pet, o cachorro, o gato da pessoa vai gostar de mim. É bem interessante isso. Aliás, lembrando aqui de uma vez eu estava no sítio de um amigo, com vários amigos e a ex, a minha digníssima, e ele tinha um casal de gansos, só que um dos gansos, a fêmea tinha morrido. E o ganso macho, você sabe que ele é bem agressivo, né? É um bicho que bica, que guarda a casa. O ganso gostou de mim. Ele chegava perto de mim, eu fazia cafuné nele, e quem chegasse perto do ganso, ele atacava. Então, eu já vi que eu tenho muita conexão com animais, né, aqui em intrafísico, e no extrafísico eu tenho algumas experiências. Olha, há um mês atrás, eu tive um mês não, 2 semanas atrás, eu tive uma experiência num hospital extrafísico, que eu caminhava em corredores muito brancos, claros, eu percebi que era um hospital, né? Eu cheguei num quarto, tinha muitos jovens de branco, estavam sendo reabilitados, né? E eles não estavam se sentindo muito bem, mas estavam ali. E quando eu voltei andando pelo corredor, eu notei aquele leão americano que eles chamam de puma. Eu vi 3 na minha frente. E eles corriam, saltitavam, muito grandes. E o puma é um bicho grande, né? Eu já pesquisei, uns 90 quilos. E eles caminhavam e entravam nos quartos, eu achando aquilo normal, eu já vi outros animais assim, felinos, e eu lembro que ele entrou num quarto e o rapaz olhou assim, ficou feliz com a entrada daquele puma e foi se sentindo melhor, porque esses animais, que alguns chamam de devas, tem outras denominações, eles são o trabalho assistencial, né? Esse hospital extrafísico teve também outra coisa interessante. Eu lembro que tinham pessoas catatônicas, quando você vê esse pessoal fora travado, não pisca o olho, não se move, né? O que na conscienciologia a gente chama de paracomatose, né? O cara está travado. Então, vinha um pássaro grande, não sei que pássaro que era, com energia muito boa, e o pássaro abraçava com as asas a cabeça dessas pessoas. E quando ele fazia isso, a pessoa se mexia, sentava ou deitava. É como se ele desse uma energia para aquela consciência e ela saísse do coma, saísse, né? Estava catatônico. Bem interessante, né? E eu continuei andando por ali e depois eu despertei. Há um mês atrás, inclusive essa experiência, conversando na Aprocim, eu lembro que eu comentei com a Virgínia que foi durante a TENEP, e foi no mesmo dia e no mesmo horário que eu faço a TENEP 5h30 da manhã, que ela também teve uma experiência parecida, né, de estar andando em corredores claros no hospital, né? Por hipótese, estivemos no mesmo ambiente. A segunda experiência tem mais de um mês, né? Eu lembro que eu entrei no hospital psiquiátrico para tratar essas pessoas no extrafísico. E eu brincava, conversava, e estava ali muita gente com problema psiquiátrico problemático. E eu conversava com essas pessoas, e no dado momento eu virei para as enfermeiras, umas pessoas que estavam de branco, com um sorriso muito bonito, né? Esse pessoal evoluído tem um sorriso bonito, são pessoas com energia muito boa. Eu falei, olha, eu já vou indo, eu já fiz o que eu tinha de fazer, já fiz o que tinha para fazer e ainda comentei assim, o Valdo Vieira que me mandou, eu já terminei, agora eu estou indo. Aí eu saí do hospital psiquiátrico. Quando eu estou caminhando, eu vejo um leão muito grande do meu lado, andando tranquilamente, aquela juba enorme, e aí eu me toquei e percebi que ele estava lá comigo, né? Então, outro
né? Outra experiência com animal grande, felino, nesses trabalhos assim psiquiátricos. O primeiro também foi esse segundo, né? Eu coloquei aqui uma outra experiência, que eu também vou resumir um pouco, foi com a minha família inteira. Estava eu, minhas 2 filhas, isso tem uns 2 anos, e a minha esposa que faleceu em 2020, né? Nós entramos, hoje eu entendo que era um santuário para tigres, como se fosse para reabilitar esses animais. Era um lugar muito bonito, mas fechado, tinha uma cobertura, e esses animais enormes lá, e eu e minhas filhas e a esposa caminhando, e aquela sensação boa, aquela energia boa, e eu falando, filha, fotografa, tira selfie, né? A cabeça moderna daqui, pensando, tira foto e tal. Teve um momento que eu estava numa sala, e o tigre veio para o meu lado, e eu fiquei com medo, porque o tigre é um bicho muito grande. Aí eu, não entra, empurrando a cabeça dele, e o rapaz que cuidava, ele falou, não, tá tudo bem, eles são mansos, eles são reabilitados, uma calma, e era um homem assim, baixinho, em 55, em 50, um sorriso largo, e ele era quem cuidava desses animais, né? Animais lindos. Olha, foi uma das experiências mais bonitas, de energia mais gostosa que eu já tive na minha vida. Eu espero que um dia minha filha lembre que ela teve lá. Minha filha tem experiência de saída do corpo, de lembrar de vida passada. Eu espero que um dia ela lembre. Que foi uma experiência maravilhosa também com animais, né, com Deus. E eu vou falar, há uns 4 anos atrás, eu coloquei algumas aqui, mas eu tenho muita experiência com animais. Eu lembro que eu cheguei numa fazenda e tinha muitos animais com problemas, e eles eram cuidados, eles chegavam lá doentes. Eu lembro de uma tartaruga enorme que estava sendo tratada, e esses animais ficavam ao meu redor e andando. Hoje eu entendo que é a minha proximidade com os animais. Naquela época eu fiquei sem entender por que isso e tal, né? Mas eu tenho muita proximidade com eles. Quando eu morava no Guará, eu mudei de cidade, eu tinha projeções e eu via animais extrafísicos próximos da minha casa. Esquilos, pássaros, tartarugas, e eles são diferentes. Tartarugas com os cascos diferentes, esquilos com cores diferentes, né? Então, essa minha conexão é o que eu queria trazer para vocês, né? Que é muito boa com os animais. Eu tenho lembrança de fazer o que o pessoal chama de amparo, fazer assistência para animais no extrafísico, animais que chegam em sofrimento lá, e eu tenho várias lembranças, tenho essa conexão muito boa, e às vezes eles estão comigo no trabalho de assistência, quando estão enviados para algum lugar. E essa última que eu tive foi com os pumas, muito bonita a energia. Eu passei mais de um dia sentindo a energia de ter andado com esses pumas lá no hospital. Foi muito bom. Então é isso, o meu relato é esse, sobre esses animais. O pessoal chama de devas, eu chamo de amparadores subhumanos, né? Eles trabalham com outros amparadores, é um trabalho muito bonito. E agora nós vamos abrir para perguntas, né, sobre os relatos da Isabel, muito interessantes, muito de assistência pura. Os meus também, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Esse espaço é para isso, o CVA é para apresentar, conversar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou, se tem uma experiência parecida, pode contar também. Bom, eu primeiro gostaria de parabenizar, né, a Isabel e o Carlos pela disponibilidade, pela disposição de compartilhar as experiências. A gente sabe que quando a pessoa compartilha, traz a sua experiência, ela ajuda os aproximadores também, porque isso é uma maneira da gente fazer link com as nossas experiências e até lembrar de algumas experiências que a gente acabou nem tendo rememoração, e conforme a pessoa vai falando, aquilo parece que vai abrindo na mente da gente, né? E é importante sempre a gente colocar que essas experiências valiosas aí geralmente acontecem depois da Aprosim, a segunda-feira, né? Então, a gente sempre comenta que a assistência da Aprosim, ela se estende, às vezes, por toda a madrugada, às vezes ela se estende até durante a semana, né? E a gente tem aí muitas vivências, todos nós temos vivências e experiências sobre isso. E sobre animais também,
muitos aproximadores relatam aí experiências com animais, né? Porque a gente, na atividade energética da Procin, a gente lida muito com a questão da reurbanização extrafísica. Reurbanização extrafísica vai lidar com resgate de consciências aí em sofrimento, essas coisas todas, e os animais são muito utilizados para ajudar a assistência no resgate, no encaminhamento dessas consciências, né? Então, muito bacana essas experiências, agradeço aí a participação de vocês, e também falo que a gente tem várias experiências, eu, particularmente na Procin, tenho muitas experiências na oficina extrafísica da Procin, quando a gente faz conexão, já me percebi muitas vezes nesse ambiente que, para mim, ele é uma construção que, de um lado, ela se direciona para um prédio com vários andares, para mim é uma escola, eu já conversei bastante com a Isabel sobre isso, e do outro lado, é como se fosse uma construção que tivesse, ela fosse assim, ela tivesse dois, eu não sei, o engenheiro aí é o G, né? Tivesse dois lados assim, uma parte, uma parte dessa construção, ela vai para esse prédio, a outra parte, ela vai para um outro local que não tem andar, ele para mim, me parece, né, não tenho total lucidez disso, ele é um ambiente bem grande, me parece um grande hospital, um local de recuperação. Eu entendo que aí seja esse ambiente, faça então, seja a oficina extrafísica grupal da Aprocin, onde ela vai trabalhar a questão da escola, do esclarecimento, dos cursos que são dados aí quando há o encaminhamento das consciências, elas são tratadas no hospital, e se há possibilidade, elas vão, então, nessas escolas. Essas escolas também a gente já viu, são escolas onde há pesquisa de novas paratecnologias, a Isabel mesmo trouxe aí uma experiência daquele aparelho extrafísico que fazia aí todo o trabalho com ectoplasma, né? Então, foi uma apresentação bem bacana. Eu tenho experiências nesses locais, assim, várias, mas durante a Aprocin mesmo, durante as conexões. Então, agradeço aí Virgínia, a vocês, toda essa apresentação, essa experiência. Você quer falar, Isabel? Não, só para colocar que nesse local de fora, nesse campo, perto dessa árvore, já é a terceira vez que eu tenho aula aí, nesse mesmo local. E mais uma vez com a professora Cristina, foram 2 vezes, e uma vez com a professora Luciana, foi exatamente o mesmo local. E eu vejo os prédios, eles interligados, se eu estiver errada, gente, alguém me corrija, por plataformas, né? Elas se interligam umas a outras, e eu vejo uma cúpula no centro, que ali eu acho que... Aí eu vou falar depois, no outro CVA, porque eu fui lá também, tive outra experiência, que eu vi mais coisas que eu vou tentar ir desenhando mais ou menos o que eu vejo. E então é interessante, né? E normalmente os alunos ficam sentados, tá? Meio que flutuando também, e a professora Cristina, como a professora Luciana, estava flutuando no lado de fora. Quando tive aula com você e com o professor Walter dentro da Escolex, já é um outro ambiente mesmo, já é um ambiente mais de pesquisa, de mapeamento, muitas vezes. Só para colocar isso para vocês, tá bom? Muito bom. Mas alguém quer fazer alguma colocação? Tem alguma rememoração? Acho que a Luciana levantou a mão. Posso falar? Pode, Luciana. Você sempre pode falar. Desculpa que eu não vou abrir a câmera, que eu estou no celular hoje, que está todo mundo dormindo e meu computador está lá dentro. Não, sem problema. Vocês me ouvem bem? Com alto e claro. Tá bom. Bom, 2 sincronicidades, né? Nessa manhãzinha agora, ao redor de umas 5h30, 6 horas da manhã, achei muito interessante o relato do Carlos.
Eu habitualmente não percebia na APRO-Sim ou em outras técnicas energéticas animais. Devagarinho eu tenho percebido cães. No geral, em um, ele vem, eu já vi um preto, um branco, de vez em quando, já tive algumas projeções com o meu cachorro, eu tenho um Shih Tzu também, ele às vezes vai comigo e eu sei que ele vai para me amparar, mas hoje foi muito interessante porque eu acordei ao redor de umas 5h30, 6 horas da manhã, com a sensação muito, muito importante, assim, muito real, de que eu estava em volta. Eu estava deitada e em volta de mim tinha um U de mais ou menos uns 8, 9 cachorros. Então, eles faziam a minha volta, só não tinha na minha cabeça, né, em volta do meu corpo, nos pés e do outro lado, e todos dormindo ali do meu lado e amparando o trabalho que, sei lá, eu estava fazendo. E aí, essa projeção que o Carlos trouxe, eu achei interessantíssima, eu achei muito síncrono, né? Não, com certeza eu não tive essa projeção hoje à toa, então eu só queria relatar isso. E quando a Isabel comentou da cúpula, teve uma vez que a Isabel comentou da projeção que tinha tido também, né, comigo dando aula, e ela falou de um lugar assim de vidro, né, muito amplo, muito claro, muito iluminado, e comentar que algumas vezes, depois disso, eu tive 2 ou 3 projeções, se não me engano, de novo num lugar como esse, muito relacionado à saúde pública, e uma vez só eu estava dando aula, na outra vez eu estava como que num congresso, trabalhando com várias pessoas que eu trabalhei em Brasília, de saúde pública, e na outra vez eu estava indo assistir aula com um cara que foi meu chefe, que também trabalha a vida inteira em saúde pública. Então, só quis trazer essas 2 sincronicidades, né? Com certeza a gente anda trabalhando lá. É isso, obrigada. Obrigado, Luciana. Você falou do Shih Tzu aí. O que eu estava no colo agora, o Tufão, eu já tive fora do corpo algumas vezes e ele apareceu. Teve uma vez que eu estava tão lúcido que eu olhei para baixo, ele mordendo o meu dedo, eu falei, o que você está fazendo aqui, cara? E ele sonha muito. Meus cachorros, eles dormem no meu quarto, porque se eles estiverem soltos na casa, qualquer gato, qualquer barulho, eles matam, então dormem no meu quarto. E ele sonha a noite inteira. Mexe as patinhas, não sei o que. Eu falei, você está correndo no extrafísico por aí, né? Mas alguém quer fazer alguma colocação, experiência, pergunta, indagação? O momento é esse. Posso falar rapidinho? Posso falar? Pode. Fique à vontade, Gê. Primeiramente, parabenizar e agradecer a vocês dois pelos relatos. É sempre muito, muito rico poder compartilhar, né? Eu acho fantástico essa lembrança que vocês têm assim bastante precisa, principalmente a Isabel, que sempre detalha com riqueza, assim, né? As minhas, quando ocorre, assim, 30 segundos, 1 minuto, eu já não lembro mais nada. Que eu consegui relatar, escrever, senão já era. Mas, com relação a esse ambiente, já na Procin eu tive até relatei uma experiência de ver numa sala, tudo branco, pessoas com roupas brancas fazendo atendimento. Agora, com relação a animais, eu já tive várias, né? Percepções, principalmente na Procin, geralmente com cachorros, e eu tenho 6, e muitas vezes com os meus aqui, até sonhos à noite, e uma outra vez com algum outro tipo de animal, um cavalo, alguma coisa assim. Mas é isso, apenas para enriquecer um pouco, ilustrar. Obrigado a vocês aí. Toda vez eu tinha te ligar o microfone. Joia, Gê, obrigado pela participação. É importante saber que os aproximadores, eles têm essa ligação, né, com os subhumanos mais evoluídos. Eu lembro do livro de projeções do Valdo, que ele encontra com um amparador. E esse amparador tem um dog alemão, acho que é isso, muito grande.
que está com ele, com os olhos muito vívidos, isso ele conta no livro dele, né, de projeções. E o amparador fala que esse cachorro enorme, às vezes ele é utilizado para espantar os projetores que estão meio fora de lugar. Não é para estar ali, aí o dog aparece, o cara volta para o corpo rapidinho, né? E fala que teve um pesadelo e tal, não sei o quê, né? Mas os sub-humanos, eles trabalham muito conosco, os cachorros, os gato eu nunca vi, mas cachorro, cavalo eu já vi também, gente. Você citou aí, eu já vi algumas vezes, mas geralmente são cachorros. Mais alguém? Aqui é a hora de participar, pessoal. Você lembrou, você quer fazer a sua colocação? Vocês me Use do escutam? espaço. Oi? Vocês me escutam? Vocês estão me Alto e escutando? claro. Alto e claro. Então, tá certo. Então, é interessante essa questão dos animais, eu até descrevi com mais detalhes, né? Se não me engano, no segundo congresso que a gente teve de pararrodonologia aqui em Jundiaí, uma experiência em que eu estava na Procim, né? E que, de repente, eu fui para uma comunidade e 2 cães pretos me acompanharam mesmo, né? É interessante isso, eu relatei. Quem tiver interesse, está disponível, né? Esse relato todo ali no livro que está no nosso site. E eu achei interessante também essa questão eu não lembro dessa experiência, infelizmente, Isabel, de estar dando aula para vocês aí, mas eu lembrei, quando você comentou isso, eu lembrei de uma vez na Procim, há alguns anos já, a gente estava no presencial, e na Procim, conforme eu olhei para o grupo ali, a gente senta em círculos, né? Quando tem muita gente, a gente já teve até com 2 círculos, mas o que acontece? O que aconteceu ali? Conforme eu olhei, eu comecei a ver flashes de diversos momentos de outras existências, da gente fazendo um tipo de trabalho energético bastante semelhante, né? E ela comentou alguma coisa do Egito, né? E eu lembrei, no Egito foi uma coisa tribal também, antes, que eu não sei se foi antes ou depois do Egito, mas enfim, muitas experiências, a gente com roupas bem diferentes, com cenários bem diferentes, mas fazendo um trabalho que eu acho que vem amadurecendo, talvez até, gente, não só há séculos, mas alguns milênios, sabe? Até chegar nisso que a gente tem agora, que é a Procim. E que, obviamente, conforme a gente vai evoluindo, eu acho que essa atividade energética fantástica ainda tende a aumentar, melhorar ainda a sua potência, né, assistencial, conforme nós, né, estivermos no intrafísico aí, nas vidas futuras, que vamos estar mais amadurecidos ainda. Eu achei bastante legal, eu só lembrei disso, conforme ela falou dessa coisa, dessa ligação do Egito, falei, nossa, já tive essa experiência, um grupo ali, né, com diversas roupas diferentes, com diversas carinhas diferentes, mas um trabalho bem semelhante, né? A gente sentado em círculo e exteriorizando energias. Foi só para colocar aqui a experiência que eu acabei lembrando, muito bacana aí, bacana mesmo. É isso. Parabéns aí os 2. Obrigadão. Nós ainda temos tempo, pessoal, se alguém quiser fazer mais algum comentário ou relatar alguma experiência projetiva ou qualquer outro comentário. Se alguém quiser comentar o que mudou no seu parapsiquismo depois da Procim, pode comentar agora. Tá bom. Olá, bom dia, pessoal. Primeiramente, parabéns. Parabéns a Isabel, como sempre, uma riqueza de detalhes muito grande. Parabéns, querida. Carlos também, para trazer suas experiências sempre muito constantes e ricas, né? Eu queria falar que quando eu estava decidindo se eu ia entrar para a Procim ou não, começaram a aparecer muitos animais das minhas projeções. Em uma delas, eu me via numa mata completamente fechada e eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu estava sozinha, mas eu sabia que eu tinha que atravessar aquela mata para ajudar uma população do outro lado. Eu via a mata alta, eu senti muito medo. De repente, apareceram 2 cães labradores brancos gigantes. E eles começaram a correr à minha frente e abriam essa mata para eu passar. Aí eu passei, fui e ajudei
essa comunidade do outro lado, né? Então, eu senti que era uma confirmação de que eu tinha condições de participar da Aprosim. E foi muito interessante. E todas as vezes que eu estou que eu me lembro, né, que eu rememoro, em algum lugar ou alguma projeção entrópica, começa a me aparecer muitos gatos, muitos. Parece que eles me ajudam a sair daquelas condições de baratrosfera, eles parecem que têm uma energia que me ajudam nesse sentido. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Parabéns aos dois mais uma vez. Obrigado. Obrigado pela participação, querida. Mais participações? Alguém? É o momento. Sinta-se à vontade para comentar. Eu estava lembrando essa coisa da escola. Antes do curso de docência, eu também tive umas projeções que eu vi um auditório que também tinha duas partes. Lembrou que a Cris comentou de um lado e do outro. E eu lembro que a gente olhava para cima e via imagens e a gente estava discutindo, conversando, indagando sobre serenões e tal. Aí eu olhei assim. E eu lembro de ter visto estruturas parecidas com a da Cris. Igual as do Jetson, daqueles prédios do desenho do Jetson, que era redondo em cima e fazia sininho assim embaixo. Bem similar mesmo, né? E assim, eu vejo todas essas sincronicidades, como a Cris falou. A gente pode estar junto há vários milênios, aprimorando o trabalho energético, aprimorando o trabalho para-reorgonológica, né, da nossa parte, essa tarefa nossa. E a Aprosim que já existe há 13 anos. Né? Eu entrei em 2020, né? Vim de 2020 para cá. Mas isso pode estar sendo aprimorado há muito tempo e vai ser aprimorado para frente também, com certeza. Né? Cadê o aproximador, Walter? Tô com saudade de ouvir sua voz, Walter. Então, Carlos, bom dia a todos. Bom dia, Walter. Está me ouvindo bem? Alto e claro. Então, em relação a isso tudo que o pessoal está comentando, né, em relação às escolas extrafísicas, então a gente observa já aqui no intrafísico que os hospitais, os grandes centros de saúde, eles já têm unidades, né, de esclarecimento. Então, no próprio hospital, eles têm, tipo assim, reuniões para idosos, reuniões para gestantes, como orientar a gestante, como fazer um determinado tipo de parto. Então, o hospital já está mostrando aqui no intrafísico já um lado de esclarecimento, de escola. Né? Então, a gente observa essa mudança, essa passagem de hospital para escola. Então, é muito interessante essas observações aqui mesmo, no intrafísico. Então, a gente observa essa preocupação constante de esclarecer. Por quê? Porque a medicina não é somente curativa, mas ela é profilática. Então, através do esclarecimento, a gente pode evitar uma série de situações de desequilíbrio, tanto emocional, mental e até mesmo físico. Então, é importante que a gente procure observar também aqui no intrafísico as mudanças que estão ocorrendo. Principalmente ocorrem lá no extrafísico, para depois refletir aqui no intrafísico. Então, é super interessante a gente olhar os detalhes aqui no intrafísico para que a gente possa ter alguma ideia das mudanças que possivelmente estariam ocorrendo no extrafísico. Então, realmente são situações que a gente realmente pode confirmar todos esses relatos que a Isabel, o próprio Carlos e os demais aproximadores fazem em relação à sua autovivência extrafísica. E lembrando, né, que a própria Aprosim, ela tem uma construção paradidática, ou seja, ela é construída também para desenvolver o parapsiquismo do aproximador.
Então, da mesma maneira que ela assiste nos processos de reurbanização extrafísica, ela também proporciona ao aproximador um desenvolvimento parapsíquico razoável, dependendo do empenho, né, do próprio aproximador. Então, parabéns aí a Isabel e ao Carlos pelos relatos, pelas vivências, e é isso aí, vamos abrindo, né, os para-olhos no sentido de tentar trazer as lembranças, fazer a descrição dessas lembranças, para que a gente possa realmente compreender melhor o ambiente extrafísico, né? Então, parabéns aí aos aproximadores e vamos em frente aí, vamos tocando a vida, tocando a Aprocim da melhor maneira possível, tá bom? Tá certo, Era Val. isso aí. Obrigado. Obrigadão. A Zaide levantou a mão ou eu me enganei? Vai. Eu também tive uma retro muito interessante com o Walter e a Virgínia. Foi logo após uma Procim, que agora eu tenho anotado, mas não está em minha mão, não posso falar a data. E nós estávamos num lugar muito simples, assim, se dizia assim, não sei se era área agrícola ou era uma cidadezinha muito sem desenvolvimento, e era um salão bem grande, e tinha vários bancos de madeira, e a Virgínia e o Walter estavam juntos, e eu trabalhava para, por exemplo, organizar aquelas filas enormes onde eles iam dar esclarecimento e cura da saúde para aquelas pessoas bem humildes que precisavam muito. E eu organizava essas filas. Eu organizava, punha pessoal sentado em organização para ser atendido pelo Walter e pela Virgínia. E foi muito, muito real isso daí. Me deu assim uma sensação assim que é uma retro que eu e o Walter e a Virgínia, todo o grupo que eu não tive lembranças, já viemos vidas e vidas juntos, organizando e sempre no esclarecimento. E o Walter, eu tenho nítida assim, convicção por essa retro, que o Walter fazia muitas curas, muita cura. E eu tinha um prazer imenso de trabalhar ali com eles, muito. Acordei muito satisfeita e muito feliz por ainda estar nesse grupo. Obrigada e bom dia a todos, bom domingo e parabéns ao Carlos e à Isabel e a todos esses nosso grupo aí por participar e por estar certo que nós estamos evoluindo. Pode ser devagar, pode ser a passo de tartaruga, mas estamos aí. Bom dia a todos, bom domingo e, como diz o Walter, boa macarronada. Tá certo, Zaide, brigadão. Boa macarronada para você. Hoje eu vou de churrasco mesmo, daqui a pouco. Nós temos espaço ainda, Berenice, Bali, o Almir, se quiser fazer uma participação. Carlos, em relação ao que a Zaide comentou, okay. Eu também, em relação ao que a Zaide comentou, eu tive também projeções nesses lugares que a gente fazia esse atendimento. Então, eu me lembro, uma vez, fui projetado para um local onde tinha realmente um salão enorme e tinha cadeiras para o pessoal se sentar até receber a assistência. E eu lembro nitidamente que numa parede desse salão estava desenhado uma montanha. Eu não sei se era o Monte Fuji, lá do Japão, se era uma montanha lá do Himalaia, que relação que tinha. Mas eu percebi que os demais companheiros desse tipo de trabalho eram tipo orientais.
E até um deles veio, interessante, porque um deles veio e me cumprimentou, mas o cumprimento dele era interessante. Ele veio e colocou assim a cabeça no meu ombro e cumprimentou, né? É um tipo de cumprimento diferente desses povos aí, né, orientais. Então, bate muito com o que a Zaide comentou aí sobre a retro que ela teve. Interessante isso aí. Muito É bom. sincronicidade, né? É Sincronicidade, sincronicidade, exatamente. né? Nós sabemos que não Perfeito. existem coincidências, existem acontecimentos Exatamente. síncronos, né? Sim, Às vezes a gente não entende o porquê que isso aconteceu, que a gente não conseguiu conectar com algo, mas coincidência não. sim, Foi sim. uma sincronicidade, Interessante. né? E foi para validar a sua retro e tudo É. mais. Então, mais alguém quer fazer algum comentário? Os que eu citei? Vali, Berenice, Almir, só falta vocês. Mas sinta-se à vontade, tá, pessoal? Aqui é um espaço do Oi, Colégio Virtual. Carlos. Sou Oi, eu, a Berenice. diga, querida. Pode falar. Então, eu só tenho a agradecer, né, por fazer parte também do grupo que sempre me acolhe, tanto intrafísico quanto extrafísico. Eu não tenho tantas recordações lúcidas, né, mas eu percebo que sempre eu estou sendo amparada, tanto no dia a dia quanto no extrafísico, né, quando a gente vai dormir, né? Que a gente não fica lúcida quando dorme, mas eu percebo que, pelo menos eu, né? Eu estou sendo amparada sempre de qualquer forma, e eu tenho algumas rememorações de sempre também estar ajudando de alguma forma no extrafísico. E é isso, eu só tenho a agradecer a todos vocês, ao grupo que dá sustentabilidade e poder também de grãozinho em grãozinho participar dessa assistência maravilhosa aí que a gente faz. Bom? Obrigada, viu? E uma boa semana para todos. Um abraço. Bom domingo e boa semana, Berê. Obrigadão. Bem, Manda essa ver. é a primeira reunião que eu participo. Eu não sabia Opa. assim o que é que iria ser abordado, Aham. mas foi muito interessante o relato de vocês. Eu agradeço muito, né, pela disponibilidade e agradeço também poder participar aqui da reunião. Eu tenho um relato, mas foi uma projeção que aconteceu já tem um certo tempo. Eu não sei se dá tempo ainda de fazer uma leitura rápida, mas é um trecho curto. Não, pode fazer, Almir. Tranquilo, temos tempo. Eu tenho uma filha que ela já está com 36 anos, ela é médica, e já faz muito tempo que ela vem lutando para ser mãe e não está conseguindo ainda. E foi no dia 16 de fevereiro de 2020, foi um dia de domingo, eu tive uma projeção, mas aí eu vou ler aqui só um trecho, Ok. que foi um terceiro momento dessa projeção. Eu me vi descendo num túnel estreito, aparentemente com limo escorregadio. No mesmo instante, tive um impulso de volta. Encontrei um menino que se apresentou como Del. A sensação que eu tive era que nos conhecíamos e eu estava ali no intuito de ajudá-lo a sair de uma situação de risco, ou seja, ele estava precisando de assistência. Tomei ele nos braços, seguimos numa trajetória, passando por várias situações onde aparentemente oferecia perigo, mas percebi que estava usando o raciocínio diante dos conflitos que ora se apresentavam. Ficou muito claro quando passamos por um local aparentando uma fronteira que tinha viaturas e policiais. Na tentativa da passagem, um policial tentou fotografar eu e o menino, e eu virei as costas para proteger Del para não sair na foto. Não tive o sentimento de estar sequestrando ou roubando ou coisa parecida. Apenas estava tirando ele de um local que eu mesmo não queria estar. Os policiais soltaram vários cães em direção a nós. E eu falei para Del para nos encapsularmos, e assim fizemos. Parecíamos que estávamos numa bolha, protegidos por uma película, a qual não permitia os cães nos ver. Ficamos quietos, parecia que nem estávamos respirando.
Foi possível perceber a fúria dos cães na tentativa de nos encontrar. Percebi, inclusive, a respiração forte deles ao nosso redor. Um cachorro pequeno, que não fazia parte dos demais, começou a latir, o que me assustou. Percebi que iria fazer os outros cães despertarem. Mas o cachorrinho estava dessomado. Vi o corpo dele próximo e algumas formiguinhas em torno da boca dele. Conseguimos sair do local, eu com Del nos braços. Ele pareceu desmaiar ou dessomar em meus braços. Chamei várias vezes, mas ele não despertou. Aí logo, uns meses depois, minha filha engravidou e teve um aborto espontâneo. Mas, assim, foi uma projeção assim, muito clara, que seria essa criança que provavelmente estaria ressomando. Eu tive assim, uma comprovação de que ela ficou grávida e, em seguida, ela perdeu o bebê. Entendi. Almir, você está convocado a trazer toda a apresentação no próximo CVA, tá? A gente vai manter contato e você vai preparar os slides, a gente ajuda e você vai trazer ela inteira, que é para a gente saber o contexto inteiro. Combinado? Combinado. E também eu tenho essa sincronicidade aí com essa questão dos animais. Assim, eu estou na rua e eu estava no final de semana passado lá em Juazeiro e uma cachorra na rua, ela veio e se aproximou de mim como se eu fosse o dono dela. Todo mundo comentou, olha, Almir, ela está querendo que você leve ela para sua casa. Olha. Mas é assim, eu tenho muita afinidade com animais. Isso. Ter animais em casa é uma atitude de evolução. Você ajudar na evolução desses subhumanos, você está fazendo a assistência e melhorando a sua ficha evolutiva. Não é isso, doutor Walter? Sim, né? Ter animais em casa é uma atitude de assistência. Sim, perfeito. E assistência Planta, mútua, né? Mútua. Viu, Carlos? Você é mútua. Você assiste o cachorro e o cachorro te assiste também. Existe essa reciprocidade, né? Interessante. Isso. E minha filha mais velha ainda tem um hamster, aqueles ratinhos pequenininhos. Aí tem uma gaiola e ela se apegou, chama Pati. Pati, Walter, desse tamaninho assim. E ela fala que a Pati está muito adolescente, que está correndo muito no quarto. Eu falei, igual você, está muito adolescente. E eu percebo que a energia da casa é muito boa por causa dos bichos, né? Que eles estão por aqui, eles animam e aquela coisa boa, né? E é isso. Almir, nós vamos falar até a próxima CVA para a gente deixar pronta a sua apresentação e você fazendo o próximo, beleza? Mais alguém? Nosso horário já está vencendo. Mais alguém quer fazer uma participação, uma colocação? Se não tiver mais ninguém, vamos nos despedir e comer a macarronada, né, Walter? É isso aí. Oi, diga, querida. É só para parabenizar vocês. Obrigado. Muito bons as experiências, né? E vai, de fato, incentivando a gente, assim, que ainda não se colocou, um dia aparecer. Claro. Eu não tenho, assim, muitas rememorações, né? Mas nas aproximes, assim, eu já vejo algumas vezes animais. Olha. Aquela pantera negra que aparece algumas vezes para mim, e alguns outros bichos também. E é isso só. Agradeço a participação. Bom domingo a todos e obrigada. Bom domingo, valeu para você também. Tá bom? Obrigado pela participação. Newton, pode falar, meu amigo. Não é o Newton que vai falar, não, sou eu. É porque está escrito Newton e Calma. Diga, minha querida. Fique à vontade. Ele está aqui também presente, mas quem pediu a palavra fui eu. Então, diga. Foi muito bom a apresentação de vocês. E essa coisa dos animais, o Newton e eu, a gente tem isso muito em comum. Todo canto que ele vai, os animais vão atrás dele, principalmente os cães. A gente já teve muitos cãezinhos, as duas últimas partiram já faz um pouco tempo. E a nossa casa é frequentadíssima por pássaros. Eles entram,
saem dentro do nosso salão e passam para lá e passam para cá. As borboletas param, pousam nas mãos e no corpo do Newton. Assim, onde a gente vai, os pássaros e as borboletas estão sempre presentes. Além do nosso grande amor pelos cachorros, que é uma coisa que a gente tem desde criança, mas realmente os animais, eles transformam esse nosso lar em um lugar muito acolhedor, porque os pássaros, eles entram literalmente na nossa casa e ficam olhando e tal, e dormem dentro na nossa casa. É muito interessante, é bem legal. A gente tem essa aproximação muito forte com os animais também. E é muito bom ver que o grupo da Procim tem essa afinidade com a energia desses animais, dessas criaturas maravilhosas. Desejo a vocês uma ótima macarronada, um resto de domingo muito bom, um bom churrasco para você e tudo de bom para vocês, pessoal. Tá, ok. Obrigado, Thalma. Abraço para o Newton. Que coisa boa, muito bom mesmo. Pessoal, nós vamos encerrando o nosso CBA. A Virginia, Val, tem algum recado? A Cris, não? Então nós vamos encerrar. Bom domingo, boa macarronada, churrasco. Quem tiver de dieta, só pense nos outros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço para todos. Obrigado. E a próxima amanhã. Valeu, gente.